E para tentar manter, inclusive, aí os preços mais estáveis, o Brasil tem importado diesel da Rússia. O movimento tem crescido, inclusive, aí nos últimos meses, e o diesel russo já representa 74% das importações brasileiras. Apesar de a Petrobras ainda vender seu produto abaixo aí dos preços internacionais, a diferença é menor quando se comparado, então, ao diesel russo. Na verdade, esse cenário como um todo acaba reduzindo a pressão sobre a Petrobras para um reajuste ou importações próprias, proporcionando, então, um respiro aos importadores. A crítica que especialistas têm feito é que essa janela de importação, ela permanece restrita e pode se fechar caso haja ali algum avanço na disputa contra a Ucrânia. Informação importante, né, Felipe? Até porque a gente vê toda a situação formada desde o início desse conflito, as sanções que foram colocadas, inclusive, em cima da Rússia, né, principalmente ali um teto, tentando limitar, inclusive, o preço do barril do petróleo russo. A Rússia acabou crescendo aí, na verdade, aí como uma alternativa, né? A Rússia que saiu praticamente do zero ali para alguns países e se torna hoje o maior fornecedor, até para o Brasil, um maior fornecedor de diesel importado aqui para a gente. Pois é, e tem alguns componentes nessa informação, né, Paula? O primeiro componente é que a gente se lembra lá no auge da guerra, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro sinalizou que faria uma aproximação comercial e estritamente comercial com a Rússia, justamente para fazer essa importação mais barata. Mesmo com todas as restrições, com as sanções, com até a possibilidade da Rússia não fazer mais nenhum tipo de exportação de combustível, né? Todas as sanções ocidentais encabeçadas por Estados Unidos e pela Europa contra a Rússia, isso acontecendo, o Brasil foi lá, fez o acordo e está importando o combustível diretamente da Rússia. Esse é um componente importante de um aproveitamento, né, de um cenário, de uma janela de oportunidade para comprar o combustível, inclusive com preços mais baratos, o que ajudou, né, a pressão inflacionária, algum tipo de pressão inflacionária aqui no Brasil. No entanto, é como os especialistas têm dito, essa janela pode se fechar rapidamente e por alguns motivos. O primeiro, se a Rússia resolve aumentar o preço do diesel, se resolve elevar esses valores, isso pode afetar o Brasil. Se cair qualquer tipo de sanção contra a Rússia num possível acordo ou num avanço de acordo de paz com a Ucrânia, isso pode influenciar nesse acordo Brasil e Rússia. Se a Rússia perder algum tipo de sanção e voltar a exportar para os países que comumente exportava, isso pode afetar o Brasil também. Ou seja, isso tende, né, a não ser sustentável ao longo do tempo. E, inclusive, é uma questão importante porque tem crescido fortemente a importação do diesel russo pelo Brasil. Já chegou a 74%. Era muito menos, né, ao longo dos últimos tempos, né, inclusive antes da guerra, essa importação era muito menor, praticamente a metade, né, do que é importado hoje, e isso acaba sendo sensível para o Brasil, porque qualquer mudança no cenário geopolítico, qualquer mudança nesse cenário do conflito internacional pode trazer consequência para o Brasil. E a gente tem comentado aqui, né, essa defasagem ela já é bastante importante nos polos da Petrobras, e quem está importando de uma outra forma está importando num preço diferente, o que acaba descasando também o preço na refinaria da Petrobras e o preço dos distribuidores privados, né, que não tem nenhum tipo de relação com a Petrobras. Isso mesmo importando com um preço mais baixo da Rússia. Então é um cenário bastante delicado que pode trazer uma pressão bastante forte para o Brasil no ano que vem ou nos próximos anos, dependendo do que acontecer. E não se mostra, como os especialistas têm dito, não se mostra sustentável, né? Então o Brasil deveria fazer, ou pelo menos buscar alternativas, ou buscar uma porta de saída
para essa dependência do petróleo russo, né? Por mais que esteja dando certo e por mais que esteja sendo interessante nesse curto prazo. Igual aconteceu ali, né, trazendo numa comparação, quando a gente teve no início da guerra ali, toda aquela questão da discussão sobre a importação da Rússia dos fertilizantes, né, como um único fornecedor, ficar dependente ali de um único fornecedor. Voltando aqui para a questão do petróleo, né, Felipe, em dezembro ali, foi praticamente em dezembro do ano passado, quando a União Europeia baniu praticamente todas as importações ali do petróleo russo, inclusive, né, que era até então o principal fornecedor ali da União Europeia. Desde então, a Rússia ali começou a procurar, inclusive, aí outros, né, inclusive ali potenciais consumidores do seu petróleo. Então, desde fevereiro deste ano, os países do bloco oficialmente lá da União Europeia estão todos proibidos por conta das sanções de importar, então, os derivados ali de petróleo da Rússia, e a Rússia acabou fazendo isso que você trouxe, né? Esse movimento ali, né, com preço mais atrativo para outros países que não tinham, então, não tinham ali colocado sanções contra a Rússia, né? O principal, sem o principal mercado consumidor dela, que era a União Europeia, ela foi a mercado buscar outros potenciais ali consumidores. O Brasil encontrou nessa oportunidade, inclusive, de trazer, né, esse diesel com um valor diferenciado, mas traz toda essa discussão agora, né? Ficar ali dependente, inclusive, deste único fornecedor pode sim trazer uma preocupação futuramente. Só para ter uma ideia, Felipe, em janeiro desse ano, eu estava até olhando um pouco mais os dados, o Brasil tinha importado 54,2% do diesel com origem dos Estados Unidos, enquanto em janeiro a Rússia não tinha fornecido nenhum carregamento para o Brasil. No mês ali de janeiro, então, não veio o petróleo russo aqui para o Brasil. Já em fevereiro, a participação então do petróleo norte-americano caiu para 30%, de 54% para 30%, e aí o russo aqui começou em fevereiro com 13% aqui para o Brasil. A fatia foi aumentando, a fatia russa, né, da importação para a gente aqui no Brasil de petróleo russo, subiu para 18% em março, 56% em abril, caiu para 47% em maio, chegou em junho a 64% e agora, não, em julho caiu para 42% e agora a gente alcança aí a marca aí dos 74%, então, do petróleo russo, né, sendo importado diretamente então aqui do Brasil, o petróleo vindo diretamente lá da Rússia. O principal motivo é a questão do preço, exatamente. Pois é, Paula, aí nos últimos meses, inclusive, né, deu um grande salto, inclusive nessa quantidade, como a gente viu, mas em termos de valores também isso acabou sendo bastante, né, bastante forte esse peso. Saiu de 18 milhões para mais de 1,5 bilhão de dólares de importação do petróleo russo, ou seja, sim um grande impacto, né, uma grande concentração, né, que a gente percebe de importação de petróleo russo. E é interessante porque muita gente tem falado desse alinhamento, até falando na questão mais política, né, do alinhamento e de fornecimento de dinheiro, né, da troca de dinheiro por diesel, que isso estaria abastecendo os cofres russos, que poderia estar sendo utilizado na guerra para a construção de armas, de drones, enfim, de financiamento da guerra. Então, além, né, da questão mais econômica também, ainda tem a questão geopolítica e política também em relação a essa importação forte e crescente do petróleo russo, que tem sofrido críticas de alguma forma por alguns especialistas. E claro, né, que isso tende a ficar no radar dos investidores, tende a ficar no radar dos mercados, porque é um crescimento bastante importante. Mas vale ressaltar, né, que a gente tem falado sobre crescimento no preço do petróleo, a gente tem falado sobre essa pujança do preço do petróleo, vale ressaltar, e a gente fala todos os dias, que preço do petróleo para cima acaba sendo benéfico também para as companhias de petróleo. A gente viu ontem um movimento muito forte e muito importante de Petrobras e de outras companhias ligadas ao setor, que acabaram tendo um otimismo bastante importante justamente por causa da elevação do preço e de toda essa situação
envolvendo a demanda e a oferta da commodity, né? Só para a gente ter uma ideia, a Petrobras ontem saltou ali mais de 2% as ações da Petrobras, bastante importante essa alta, justamente por conta desse cenário que acaba trazendo, né, mais receita para a companhia, acaba trazendo mais caixa para a companhia, e isso é claro que é muito importante para os investidores quando a gente fala de uma percepção de que mais caixa. Antecipe o recebimento das vendas e tenha fôlego. E aí, bora juntar forças? Crescimento e seja até mesmo mais dividendo no ano que vem. Inclusive, algumas casas já têm projetado dividendos da ordem de 15% na Petrobras no ano que vem, justamente com a manutenção desse cenário, com a manutenção do petróleo na casa dos 80 a 90 dólares o barril. E isso trazendo grande otimismo para o mercado, grande otimismo para os investidores.